Bom, o que vocês acham que é aeródromo? Aeródromo, cuidado, porque existe a palavra aeroporto e existe a palavra aeródromo. Então significa que existe a palavra, significa que existe diferença. Qual que é a diferença entre aeródromo e aeroporto? E aí, o que passa na cabeça de vocês? Aeródromo. Você fala, mas não é a mesma coisa? Aeródromo e aeroporto? Não. Tá? Aeródromo, gente. Aeródromo é a parte destinada a... Fala, bebê. Pouso, decolagem, taxiamento e estacionamento da aeronave. É a parte, gente, vou tentar exemplificar aqui para vocês. Nós temos o pátio, onde que as aeronaves ficam parqueadas, tá? Nós temos as taxiways, tá? E a gente tem as runways, ou seja, a pista. Essa partezinha aqui é a parte chamada aeródromo, tá? Que é parte destinadas a embarque e desembarque de passageiro apenas, tá? Então ele não tem a palavra porto. A palavra porto vem daquela situação que antigamente nas navegações você tinha o porto, que você saía de algum país ou de alguma cidade e parava em outra cidade ou país no porto. Aquele porto ali dava a acessibilidade para passageiros, tá? Então a diferença de aeródromo para aeroporto são as facilitações que a gente tem. O check-in para emitir passagem, né? Ou você para despachar a mala, ou você tem as lojas de conveniência ali dentro do aeroporto. O aeroporto, gente, você tem aquelas facilitações ali, ó, toda ali de embarque, desembarque, mala, passageiro, atendimento a passageiro e tudo mais. Mas o aeroporto inclui o pátio? Aí entra a situação. Ou seja, todo aeroporto é um... Olha só pra você ver. Mas nem todo aeródromo... É o aeroporto. Porque nem todo aeródromo tem as facilitações. Tá? Vou dar um exemplo. Você tem Maricá, que é conhecido aqui no Rio de Janeiro. Maricá, agora quer dizer, antigamente, quando não tinha acessibilidade em Maricá, Maricá era onde que tinha instrução, muito tempo de instrução, a gente só tinha pista. Então quem entrava ali, mas pai, você não pode embarcar e desembarcar? Sim, mas você não tem as facilidades ali dentro. Hoje em dia, o aeródromo de Maricá já não é mais aeródromo, é aeroporto, porque ele já tem aquele negócio de check-in, de todas as facilitações, tá? Beleza? Entendeu essa diferença? Então, todo aeroporto é um aeródromo, beleza? Mas o aeródromo não necessariamente vai ser um aeroporto. Por exemplo, o que acontece muito, pistas particulares. O cara tem uma pista particular ali. O cara normalmente tem uma pista e tem uma salinha só para atender ali e um pátio. É um aeródromo. Heliponto é considerado aeródromo? Você tem heliponto e heliporto. Você tem diferença de heliponto e heliporto. Se tiver facilitações, é heliporto. Se você tiver só o helipontozinho ali, é heliponto e apenas isso. Se você tiver só a pista para a operação, é heliponto. Entendeu? Agora, tem facilitações para embarques, despacho de mala e tudo mais, aí é heliporto. Entendeu? Normalmente, aeroporto é também um heliporto. Só que normalmente a gente não fala, o heliporto aí, né? Normalmente a gente fala um aeroporto. Né? É uma área destinada a pousos e decolagens. Beleza? E aí, isso é aeródromo, que é dividido entre aeródromo. Ó, aeródromo é dividido entre militar e civil.
Vamos lá. Aeródromo militar para operação... Caraca, Sherlock Holmes aqui reina fácil, né? Então, se a gente tem um aeródromo militar, que é a operação militar que a gente fala são as forças armadas, marinha, exército e aeronáutica, tá? Agora, e aeródromo civil? É para operação o quê? Civil. Caraca, né? Ou seja, é para operação civil. E que militar pode pousar no civil, mas civil, a não ser que seja emergência. Porque é um outro comentário que a gente fala, que emergência sobrepõe qualquer regra do ar. Se eu tô em emergência, é vontade de cagar, foda-se, você vai pousar. Se você declarar Mayday, que a gente vai falar sobre a situação, foda-se, vai pousar. Se o cara falar, é militar, caguei, vai pousar. Depois o cara falar assim, porra, era vontade de cagar, você me informou aqui que você ia pousar, não importa, tá? Não importa a pânica, depende do jeito que o cara tá, né? A gente não sabe se o cara já tá todo sujo de óleo, a gente não sabe. Se ele tiver todo sujo de óleo ali já, você não sabe. Pô, né? Na hora que a gente tá apertado, a gente num banheirinho pra nós ali, não importa qual era o você. Aí depois, não, o avião tava trepidando. Aí você, como se diz? Vamos lá abrir parênteses. O avião tava trepidando, não sei o que, tal. Aí você fala, não, eu preferi pousar por precaução, mas você tem um banheiro aí, beleza? Aí é aquela situação. Fecha parênteses, né? Beleza? Aí então a gente tem aeródromo, militar e civil. Aí que vem a atenção, porque se perguntar, aeródromo é dividido em dois grupos, militar e civil. Agora vamos lá. Se perguntar, um aeródromo civil é dividido em... Aí que ele é dividido entre público e privado. Aeródromo civil público. O que seria um público? Olha o Sherlock Holmes aí deu o nome disso tudo, tá? Ok. Público porque ele é comum a todo mundo, certo? Eu posso chegar, se eu tiver uma aeronave ali, sento ali, pouso ali, tranquilão, suave na nave, tá? Então, porque é aberto ao público. Um exemplo. Aeródromo público. Santos Dumont, pô. Galeão, o Galeão tem duas coisas, ele tem uma parte militar e ele tem uma parte civil, tá? Ele tem uma parte civil e tem uma parte militar, tanto que muitas aeronaves militares ficam ali. Agora, por exemplo, Santa Cruz ali, Santa Cruz é o quê? Militar, tá? Você tem Santa Cruz, São Pedro da Aldeia, tá? Barbacena, Pirassununga, que é AFA, tá? Você tem Epicar em Barbacena, tá? Então esses aeródromos são somente militar. Agora, se você pegar ali Santos Dumont, é um aeródromo civil e público. Apesar do DCEA estar aqui no Santos Dumont, tá? O aeródromo é civil e público. Você tem o DCEA, o GEIV, tudo aqui, mas ele é um aeródromo público, beleza? Porque não é do DCEA o aeroporto. O DCEA só construiu ali do lado do Santos Dumont, só para, acho que é para facilitar os esquemas ali, tá? Para facilitar as operações, tá? E o aeródromo civil privado? Tipo a Fazenda Paiva Veixa, onde que eu tenho meus gados lá, a Mimosa, a Jurema, a Clotilde, que eu também ponho nome de vaca disso, né? Ou seja, você tem as vacas leiteiras ali, você tem assim, ó, tem um aeródromo ali, é meu. Se eu quiser deixar você pousar, eu deixo. E se eu não quiser? Não deixo. O aeródromo é meu, eu deixo quem pousar quem eu quiser. Emergência qualquer. Emergência sobrepõe qualquer regras do ar. Por mais que você tenha o fim mimado, você faz assim, eu não quero que ninguém pouse aqui. Foda-se, vai pousar. A diferença que tem, gente, a diferença que lá na frente a gente vai falar nisso,
você pode pousar. E são coisas, pergunta de prova da ANAC, inclusive, tá? Você pode pousar em aeródromo privado? Pode, com autorização. Ou teve uma emergência, você pousou, danificou a pista. Eu achei que você deixou um pouquinho de borracha ali na pista ali. Você tem que construir nova... perguntas de prova da Nike, né? Você tem que construir uma nova pista no local? Seria bom, porque eu ia falar para pousar na minha fazenda. Ou, pousa lá na minha fazenda do jeito que você quiser e depois você constrói uma pista lá, velho, porque tá na regulamentação. Claro que não, tá? Mas você tem que pagar, tá? Pelos danos ocorridos, tá? Se não pagar pelos danos ocorridos, ele pode fazer o sequestrar, entre aspas, porque a palavra sequestrar, né? Na verdade, ele está fazendo, vamos dizer o seguinte, ele está penhorando a sua aeronave de alguma maneira. Então você não vai decolar ali se não for autorizado. Se o cara botar os jagunços dele lá para poder segurar a tua aeronave, vai ficar a tua aeronave lá, tá? Porque você pode fazer sequestrar a aeronave para poder utilizar, tá? Como uma forma de penhora de pagamento, tá? Então, sequestro, chama isso de sequestro preventivo. Tá? Então é uma das coisas que cai em prova. Você não tem que construir pista, você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é pagar pelos danos. Se você pegou e pousou, matou a mimosa do cara, era uma vaca leiteira que dava 30 litros de leite por cada tetada lá, você tem que pagar a vaca mimosa dele. Entendeu? Você tem que pagar os danos ocasionados, tá? Senão não tira a aeronave de lá. Beleza? Isso é pergunta de prova. Essas coisinhas de regulamentação de saque, hack, essas coisas, eu já vou colocando ali direto na regulamentação, porque é uma partezinha mais chata da regulamentação, que se a gente for falar dele é bem chatinho. Legislação, regulamentação é bem chatinho, então a gente tenta já englobando ali, fazendo esses comentários para aproveitar o ensejo. Beleza? Diga. No público, se você danificar, teoricamente não, porque você paga a taxa de pouso, no caso é a taxa de pouso, não decolar, você paga a taxa de pouso. Então, se você pousar no público ali, você não vai ter isso. Porque, na verdade, ele está sendo público ali, a gente paga pelo serviço. É igual estacionamento, você paga o serviço ali. Se o teu carro for bater no teu carro ali, quem que vai pagar? Mesma coisa. Agora, coloca na minha garagem, se você bater teu carro, caguei pra você. Entendeu? Você quis colocar porque você quis. Entendeu? Não sou obrigado a pagar porque você colocou no meu. Entendeu? Então, assim, não necessariamente você precisa arcar o custo, porque você paga taxas aeroportuárias, já está englobada essa situação. Você, pousei na... Inclusive, é até bom o aeroporto público, porque a gente tem acessibilidade ali de você ter um bombeiro, de você ter a brigada ali para poder te auxiliar no caso eventual emergência. No privado ali você vai ter que arcar com esses custos ali, então teoricamente, né? Como é o nome mesmo do que você falou do sequestro? Sequestro preventivo, tá? Sequestro preventivo. Beleza? Então essa diferença de aeródromo, que é militar e civil. Dentro do civil, cuidado com as perguntas. Não façam prova em 40 minutos. Façam provas... Tá? Usem as 3 horas que você tem para poder fazer de prova. Pelo amor de Deus, leia porque regulamentou, tá? É muito importante. Então, se ele perguntar o aeródromo, militar e civil, tá? Agora, se perguntar um aeródromo civil, é dividido entre público e privado. Olha a diferença que uma leitura com calma faz a diferença, tá? Beleza? Aí vem a diferença para aeroporto. Aeroporto é civil e militar? Não. Aeroporto é dividido entre nacional. Será que é nacional mesmo? Cuidado. Nacional não é do país.
costumamos falar doméstico e internacional. Então, cuidado, pode ter lá voo nacional, escrito nacional na prova da ANAC. É fato que tem, tá? Só que cuidado, porque se a gente está acostumado a falar internacional, o outro fato é o quê? Nacional, mas é errado. São voos domésticos. Então, nos aeroportos, nós temos a distinção de doméstico e internacional. Beleza? Dúvida? Tranquilo? Show. Aí, muito importante, se você for fazer um voo internacional, tem uma regrinha, que a última decolagem e o primeiro pouso tem que ser em aeroporto internacional. Ah, eu vou sair lá da Bolívia, eu vou pro Brasil. Eu tenho que ir de um internacional para outro internacional. Ah, eu tô com meu avião no Santos Dumont, mas eu quero ir para minha fazenda. Tô cheio de fazenda, né? Eu quero ir para minha fazenda lá na Bolívia, tá? Não sei de fazenda de que deve ser, né? Pô, fazenda de café, cara. Mineiro, café, pô, pelo amor de Deus. Não é daquelas ervas, negócio não, tá? Eu quero ir pra Bolívia aqui, ó. Bolívia. Numa minha fazenda lá, que é aeroporto, no caso, doméstico, né? No caso é doméstico, né? E aí eu botei lá, ou melhor dizendo, o aeródromo civil privado. Se eu quero ir pra lá, que é um doméstico, e o Santos Dumont é o quê? Doméstico. Pô, então beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o internacional no país, certo? Eu tenho que ir para um internacional. No caso, vou citar o Galeão, que o código IATA dele é GIG, né? Então, a gente vai para o Galeão, aí eu decolo, vou para o Galeão. Por quê? Exigências alfandegárias. Alfândega. Tem que ver se vou estar carregando café ou maconha, tá? Então vai ter que ver o que eu estou carregando. Então, exigência alfandegária, pagar por taxa. Se eu estou fazendo contrabando de iPhone 12 sem carregador, entendeu? Então, se eu estou fazendo toda essa situação, né? Se o iPhone tivesse me patrocinado também, eu não ia falar que estava sem carregador, né? Talvez o Xiaomi pode vir com o carregador, né? Como se diz. Então aí a gente vai pro Galeão e do Galeão eu posso ir direto para minha... Ah, eu já fiz a exigência alfandegária aqui no Brasil, eu não preciso ir para Bolívia para ir no internacional. Mas as leis do Brasil são leis de exigência alfandegária diferente da Bolívia. Então se eu for para lá, tem que ir para algum aeroporto internacional para lá, tá? E aí sim depois eu posso ir para minha fazendinha criar meus cafés, certo? E minha mimosa, tranquilo? Então cuidado com esse trânsito, por quê? Porque a regra é última decolagem e o primeiro pouso tem que ser em aeroporto internacional, quando é voo internacional. Mas, pai, eu vou fazer um voo doméstico. Sem problema. Pode sair do Santos Dumont e ir para onde você quiser dentro do Brasil aqui, que isso não interfere a nada você. Beleza? Tranquilo? Tá? Bom, a estrutura aqui, gente, eu vou manter essa estrutura, tá? Eu vou manter essa estrutura aqui de aeródromo. Por que eu vou manter a estrutura de aeródromo? Porque a estrutura de aeronave é a mesma, tá? A aeronave aqui é a mesma estrutura que aeródromo. Ou seja, a gente tem aeronave militar e civil.
E como a gente disse lá em teoria de voo, ou quem ainda não assistiu teoria de voo vai assistir na teoria de voo, o que tem a situação de teoria de voo? O que é aeronave? Todo aparelho manobrável apto a transportar pessoas e coisas, tá? Ou seja, a aeronave é dividido entre militar. Aeronave militar é uma aeronave militar, que abrange o quê? As Forças Armadas. Tá joia? E a aeronave civil é aeronave civil, certo? E aí, dentro da aeronave civil, a gente tem as aeronaves públicas e privadas. Cuidado aqui, porque a aeronave civil é dividida em pública e privada. Porém, essas públicas, gente, é de administração federal, administração estadual e administração municipal, certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Exemplo aí para nós aí de aeronave civil pública. Hospital, resgate, que é aeronave civil pública, você tem bombeiro, polícia militar, polícia civil, polícia federal, tá? São aeronaves civil e pública, que elas, de acordo, podem ser requisitadas na forma de lei, requisitadas, sendo requisitada, ela se pode ser requisitada para ser uma aeronave militar, tá? Então, muita atenção nisso. Se elas forem requisitadas na forma de lei, tá? Faz uma leizinha lá e elas podem ser usufruídas como aeronave militar. Tá joia? E a aeronave privada? Aqui vem a diferença. A aeronave é privada somente? Não. Aqui vai ter uma diferença. Tá? Qual que é a diferença para aeródromo, né? É o tipo de serviço que ela vai prestar. Tá? Aí tem diferença. Porque o aeródromo não tem um tipo de serviço que ele vai prestar, né? Agora, na verdade, o serviço que ele vai prestar está público e privado, só isso. Agora, o tipo de serviço que essa aeronave vai prestar que tem diferença. Que ela pode prestar um serviço público ou um serviço privado. Exemplo de serviço público. Uma aeronave civil, privada, que presta um serviço público. Companhia aérea. Ela não é civil? Ela não é do dono, por exemplo, pegar azul? Não é do... Mas ela não é um serviço público, Não? Você é o quê? Sim, mas eu tenho que pagar para ter acesso àquele serviço. Prazer público. O serviço que está sendo prestado ao público. Você tem uma loja, você presta serviço para quem? Cliente. Para o cliente. Você não presta serviço ao público, porque por mais que o serviço público, o público, não significa que vamos lá, taca-lhe pau Marcos desse carinho que vamos usar. Não, tá? Esse é diferente. Agora, o público, por mais que você presta um serviço ali, é pago, indifere, tá? Ela é de serviço público. Então, a aeronave de companhia, tá? É um exemplo de serviço público. Táxi aéreo. Táxi aéreo é o quê? Presta serviço para quem? Ao público, pô. Então, ele é o quê? Uma aeronave civil, privada, tá? Exemplo, a Líder Táxi Aéreo é uma aeronave privada, que é do cara, dono dele e pronto. Que presta o serviço ao público. Beleza? Tranquilo? E aeronave civil privada de serviço privado. É o jatinho da Pai Beijo. Você tem a situação ali, o privativo é da pessoa.
Não é o Itaca lá, chamado, abre aspas, o TAC, que é o táxi aéreo clandestino. Cuidado, que é o famoso emprestamento, tá? Fecha aspas, né? E parênteses, né? O serviço privado da aeronave é privativa sua, tá? É privativa sua. Então, pode emprestar? Não. Pode alugar? Não. Se você aluga, vira o quê? Um táxi aéreo. Ou uma empresa aérea, porque você está fazendo dinheiro com uma coisa pública sua. Você não pode fazer isso. Hã? Porque é uma coisa privativa. O nome já fala, privado. Privativo ao serviço seu. Claro que se você chegar assim e falar assim, ô Joãozinho, você pega a minha aeronave aí, ô Paivinha, vou falar pro meu filho. Não, meu filho não tem problema, é a aeronave dele, né? Mas eu vou chegar pro meu amigo e chegar, ô Joãozinho, faz o seguinte, pega a minha aeronave aí e pode usufruir dela aí, não tem problema não. Mas, paga o combustível e o piloto aí pra mim? Pode isso? Não. Por quê? Ele tá pagando. Pô, mas eu quero ajudar. Pô, o Paiva tá me emprestando um avião, cara. Eu tenho que pagar o combustível. Eu tenho... Emprestar, gente, é emprestar. Ninguém fala assim, olha, toma esse apagador aqui, eu vou te emprestar. Pô, mas... paga 2 contas aí pra mim, pra você resolver, pra me ajudar aí a manter esse apagador. Ou seja, você tá cobrando pelo serviço, gente. Não pode, tá? Não pode, tá? Vamos deixar o parênteses fechadinho, sem abertura para parênteses aqui, para comentar essa situação. Gente, mas é muito comum, né, ter essas situações assim, por isso que a ANAC faz muita vistoria. É rampa para caramba, tá? Você tem muita rampa, aí pessoal, pô, tem rampa da ANAC, fica com medo da ANAC. Pessoal, tem rampa da... Gente, se você tá andando na linha certinho, eu aprendi uma coisa com a minha família, se você tá andando certinho na linha, pra que você vai estar comendo? É a mesma coisa, você tá lá no policial aqui, tô sem carteira, você vai passar com o cu na mão. Por quê? Você tá sem carteira, cara. Aí você vai passar o cara, aí fala assim, o policial cheira que eu tô parecendo que sente o cheiro que eu tô fazendo merda. Não é, o teu corpo ele fala. Então você sabe que vai estar fazendo merda. Aí o cara vê pela sua atitude. Corporal você já está demonstrando. Então se você está fazendo uma situação errada, claro que você tem que temer. Agora, se você tá certo ali, pô, meu avião tá com a documentação em dia, tá com tudo certinho, não tô fazendo emprestamento, não tô fazendo TAC, não tô fazendo nada, vou voar tranquilo. Agora, se os caras for procurar pelo em ovo, aí é babaquice. Aí é babaquice. Mas se os caras estiverem andando dentro da linha com vocês, pegando e falando assim, não, cara, tua documentação tá certa, você tá fazendo um voo normal, não tem por que você temer uma rampa da ANAC, tá? Rampa da ANAC é porque, infelizmente, eles vão achar que é igual o polícia que acha que todo mundo é bandido, entendeu? Então, assim, até você mostrar que você não é bandido, o cara vai te tratar como bandido. Entendeu? Porque é normal da situação. Mas se você tá andando até o cara ver que você é normal ali, que você tá dentro dos padrões, o cara vai te tratar como se você fosse um táxi aéreo clandestino, tá? Então, não façam isso em casa, tá? Porque isso aí dá merda e dá merda feia. E pra dar merda é assim, ó. É só um estalazinho de dedo da merda, tá? E se deu merda, vai dar merda, tá? Beleza? Então, cuidado com essa definição aqui, beleza? Inclusive, a aeronave de instrução, o que vocês acham que a aeronave de instrução é? Civil, Privado, serviço privado, serviço privado. público. Não, serviço público. Não, E aí? Serviço privado é se ela não vendesse. é público. Se fosse de graça, ela chamou. Aí olha pra você ver como é que a ANAC pode... Sabe por quê? Porque a aeronave de instrução, gente, é serviço privado. Mas você falou, pai, caraca, tá de sacanagem. Você acabou de falar que não pode ter financeiro envolvido nesse meio.
Eu pago hora de voo para fazer a instrução, ou seja, está envolvido dinheiro. Porém, o serviço privativo é qualquer um que pode se tornar piloto? Claro, né? Mas você tem que ter o quê? Exame médico, teórico, para você fazer hora de voo, não é isso? Então, esse serviço privado inclui a instrução devido ser para qualificação de tripulantes. Não só uma pessoa, porque você vai ter um instrutor e o piloto, mas assim... Sim, não vai ser mais do que um, entendi a pergunta, não vai ser mais do que um aluno ali, vamos lá, no momento ali, vai ser um aluno ali recebendo a instrução. Sim, então assim, é o serviço privado para qualificação. Então cuidado com essa situação aí, tá? Que isso pode gerar algum tipo de dúvida, principalmente ali na prova. Tranquilo? Só eu estava mais prestando atenção em você do que copiando. Privado, público, voo normal. Se você tem um privado, se você tem uma aeronave civil privada de serviço público, é companhia, táxi aéreo, e uma aeronave civil privada de serviço privado, aí você tem o serviço privativo, é privado sem, né, para tipos de pessoa, ou para piloto ali em voo de instrução, ou você tem uma aeronave particular.